Retornamos nossa programação com a palestra eDocs, Solução de Processo Eletrônico e Documentos Digitais, com o subgerente de projetos do Prodeste, Vinícius Gasoli Rangel. Vinícius possui graduação em Ciência da Computação e mestrado em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é subgerente de projetos no Prodeste, atuando com análise, projeto e desenvolvimento de sistemas para o Estado. Tem experiência na área de ciência da computação, sistemas de informação com ênfase no uso de sistemas inteligentes para apoiar o trabalho e a aprendizagem colaborativa. Possui atuação em gestão de projetos Scrum, estratégias de internet marketing, sistemas colaborativos, ambientes telemáticos para apoio à aprendizagem, internet e educação, objetos digitais para aprendizagem interacionista, arquiteturas pedagógicas e educação à distância mediada pela internet. Vinícius. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, minha missão aqui, então, a gente fazer um bate-papo aí sobre o eDocs, que é a solução de processo eletrônico e documentos digitais do governo do Estado do Espírito Santo, ok? Vamos lá, então, antes da gente falar do eDocs propriamente dito, para a gente também fazer um nivelamento, talvez nem todo mundo conhece, né, a história, né, como começou o processo eletrônico, acho que vale a pena a gente contar um pouquinho como nasceu a proposta, né, da gente desenvolver o eDocs, ok? Então, lá em maio de 86, né, eu não estava nem nascido, não, eu estava nascido. Tinha alguns colegas do Prodeste aqui em trabalho, né, que eram já funcionários do Prodeste. Nasceu o nosso querido CEP. Todo mundo conhece o CEP? Alguém não conhece o CEP? É o Sistema Eletrônico de Protocolo, né? É o nosso sistema que faz autuação e tramitação de despacho, né, de processos físicos. Então, desde 86 até 2000, o sistema rodou aí, e aí em 2000 a gente teve um decreto, número 30 aí, né, que institucionalizou o CEP como um sistema mesmo do governo do Estado, sistema corporativo para fazer tramitação e autuação de processos físicos no Estado. Depois nesse tempo, em 2010, né, depois de 24 anos de uso, né, o CEP evoluiu para uma versão web, trazendo mais mobilidade, velocidade, né, para tramitação, autuação de processos, e a ideia era trazer, com o advento da internet, a gente fazer uma aplicação web. Né? Então, em 2010, o sistema ele veio para a baixa plataforma, né? E aí virou uma aplicação web. Essa é uma carinha dele, né? Talvez muitos aí conheçam. Né? Então, em 2010, a gente começou a utilizar o CEP. Então, só a título de informação, o CEP hoje é utilizado por 71 órgãos da administração pública estadual, né? Mais de 3.600 usuários utilizam o sistema, e a gente tem mais de 7 milhões de processos autuados no sistema. Ok? Sim. Vai ver aqui, né? Aqui é melhor. Obrigado. Aqui eu consigo ver todo mundo também. No assunto. Tá certo. Vamos lá, então, em janeiro de 2017, a gente veio com uma pegada. Cara, vamos desenvolver processo eletrônico. Né? Então, nasceu a proposta aí de a gente fazer a mesma coisa que a gente faz no CEP hoje, no papel, fazer em processo eletrônico. Em 2017 nasceu a proposta. Quais foram as motivações de a gente desenvolver processo eletrônico no Estado? Primeiro, grande volume de documentos em suporte papel. Né? Sabe aí a luta que é do Estado, diminuir esse custo com papel. Falta de padronização na produção de documentos. Então, assim, uns
cuidam do documento de uma forma, outros cuidam de outra, apesar do grande trabalho do arquivo público aí para fazer a gestão documental, a gente não tem uma padronização no Estado, né? O controle é muito complicado. Fragilidade na fidelização de informação oferecida, né, decorrente da falta de segurança do transporte, da tramitação do suporte papel. A gente tem um transporte físico, às vezes por motoqueiros, né? Enfim, pode ter uma fragilidade, né? Se perder um papel ali, um documento importante. Então, existe essa fragilidade. Duplicidade de informação, lentidão no transporte físico de documentos, né? Realmente é um gargalo aí, né? Transportar documentos físicos, a gente tem um custo aí de tempo, né? Alto custo relativo ao transporte físico, né? Inexistência de controle de segurança de informação, principalmente em relação à transparência, né, das informações, dificuldade de acesso à informação no cumprimento de prazos. Então, uma das motivações que também nasceu foi a LAI também, né, para a gente ter acesso à informação. Então, assim, é mais complicado através de documentos físicos. Então, assim, só para ilustrar, a gente fez um estudo aí, considerando 2011 a 2013, tá, pessoal? O estudo está um pouquinho antigo, mas vale de exemplo, só para vocês terem noção do quanto que o Estado gasta com papel. Somente o papel, o suporte papel. Somente considerando papel, insumos, né, página impressa e transporte. Somente isso, né, a gente botou o custo de cada cada papel, dos insumos, das páginas impressas, do transporte. O Estado gasta em torno de 14 milhões por ano, né, com o suporte físico aí de processos. Tá bom, pessoal? Então, ou seja, isso eu não estou considerando ainda o custo com os locais que armazenam, né? A gente tem galpões, né, e outros estabelecimentos. Esses 14 milhões ainda não consideram aluguéis desses estabelecimentos, ok? Então, processo eletrônico, quais são os benefícios do processo eletrônico, né? Implantar processo eletrônico no Estado. Maior eficiência na administração pública, toda elaboração de documentos de tramitação ocorre de maneira eletrônica, ok? Redução de custo, né? Não precisando de imprimir, né? Aqueles custos de papel não vou ter custo de bailarina, não vou ter aqueles custos de suporte físico. Permite teletrabalho, então não necessariamente preciso de ter o funcionário aqui autuando, colocando seu despacho dentro do processo físico. Permite digitalização de serviços públicos, integração com outros sistemas, esse também é um grande motivador, né? A gente tem muitos outros sistemas de informação importantes do Estado, um exemplo do SIGA, por exemplo, que faz a gestão de processos de compras. Então, fazer a integração com os sistemas, a gente ganha agilidade no serviço público, celeridade de muitos serviços. Alinhado com os preceitos do EARC. O EARC é um documento de referência de requisitos feito pelo CONARC, que é o órgão de referência do Estado para documentos, para gestão de documentos arquivísticos, né? Então, assim, existe um documento de pessoas com autoridade que a gente usou como insumo para desenvolver o sistema. Validação de documentos, processos e maior transparência. Esses foram os principais benefícios aí. Então, assim, só para a gente também fazer um esclarecimento, né? Processo eletrônico é uma composição, né? É uma solução do Estado que envolve BPMS, EDOCS e CEP. Okay? Então, processo eletrônico, hoje especificamente eu vou falar um pouco mais sobre o EDOCS, mas ele envolve também o BPMS, que é mapeamento de processos, né? É o sistema PPM do Estado. A gente também tem uma solução de PPM do Estado. Hoje eu vou falar especificamente do EDOCS. Só para título de exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de um processo de diárias que é comum a todos os órgãos, né? Solicitação de diárias para o servidor.
Então, esse aqui é um exemplo, o processo de diárias em suporte físico, que é através do CEP, você tem que pegar uma pastinha de papel, né, criar o seu despacho, imprimir, colocar ali, autuar e levar até a autoridade para ceder as diárias. No processo eletrônico é diferente. Você faz a autuação eletrônica, né, que a gente chama de suporte digital. O documento ele é digital, então você faz a autuação aqui, ó, reparem, você tem os dados da autuação, né, quem está fazendo, o texto ali, né, solicitação de diária, né, os interessados, a abrangência, e você faz a autuação do seu processo. Você não gastou papel nesse momento. Entenderam? E o outro exemplo é o PPMS. Você pode ter serviço onde você tem um mapeamento do processo dentro de um sistema. Então, a gente tem hoje o PPMS, você pode fazer um mapeamento lá dentro, e aí seguir um processo. Bom, eu fiz um paralelo aqui, que um dos desafios nossos foi, poxa, por que vocês não utilizam o SEI? O SEI é a solução de processo eletrônico do governo, né, federal. O governo federal tem uma solução que é open source, e aí, assim, a gente foi muito provocado. Poxa, por que não utilizar já uma solução do governo, né? Então, a gente fez alguns estudos, né, fizemos relatórios, e aqui eu levantei alguns quesitos aí, só a título de comparação. Por exemplo, em relação a processos atendidos, a abrangência, todos atendem, né, processo eletrônico, mas em relação à complexidade de implantação, a gente tem no eDocs uma complexidade, foi uma análise baixa, média e alta, tá? A gente tem aí complexidade média, e do C a gente teria uma complexidade mais alta, tá? Principalmente por conta da tecnologia que a gente não dominava, ok? Esforço de complexidade de integração com outros sistemas, a gente tem através do eDoc, um esforço baixo, porque a gente tem um domínio pleno da tecnologia. Em relação ao C, a gente teria uma complexidade alta, né? Teria que ter todo um esforço de manutenção ali para fazer a integração com outros sistemas, com SIGA, com acesso cidadão, com organograma, outros sistemas, até mesmo. Outra coisa, esforço de complexidade de integração, inteligência baixa, inteligência, no caso do PPMS, ele teria um pouco mais, atendimento a requisitos do EARC, isso daqui também foi um quesito que motivou ao desenvolvimento do eDocs, que a gente tem um alto atendimento, a gente está atingindo em torno de 65% dos requisitos do CONARC, né, do EARC Brasil, enquanto o SEI atende em torno de 35%. Né? Investimento necessário baixo, e custo de manutenção, o eDocs a gente tem um baixo custo também por conta do domínio da tecnologia. Bom, aqui é um pouquinho de tecnologia que a gente está utilizando, só para quem é da área de tecnologia aí. É um sistema web MVC, ok, integrado com acesso cidadão é o login único do Estado, integrado também com organograma. .NET Core, também é uma tecnologia mais de ponta aqui que a gente está desenvolvendo no Prodeste. Linguagem C#, HTML, né, um sistema web. SQL Server 2016, também já é uma versão mais nova que a gente tem aqui no Prodeste. Elasticsearch, para a gente fazer buscas, indexação, ajuda a gente nas consultas. Essa também é uma novidade, o Minion, que é uma solução para fazer, uma solução de repositório de documentos. A gente precisava disso. Só a título de exemplo, é como se fosse o Drive lá do Google. Quando você envia um documento grande lá, no e-mail, por exemplo, ele joga para o Drive. A gente está fazendo semelhante. Trouxemos um Minion aí como essa solução. E frameworks, a gente está usando o Material Design, né? Então, assim, a solução está ficando muito bacana, com aparência bem parecida com o Drive, com o Gmail, vocês vão ver. jQuery.NET Core MVC, Edge Framework. Implantação. Então, esse é o grande desafio. Né? Temos uns colegas aí que fazem parte do grupo. A gente, em junho de 2018, exatamente nesse mês, a gente está finalizando o desenvolvimento,
tá? E em agosto a gente começa os pilotos, né? A gente vai fazer em alguns pilotos. Então, tem o Bombeiros, IDAF, CAPE, PGE, PRODEST, SECONT, SEG e SEGE serão os órgãos pilotos. Vão nos ajudar, né, na validação mesmo do EDOCS, ok? Nesse tempo a gente vai estar corrigindo bugs, fazendo melhorias, né, terminando o piloto em outubro. E aí o sistema vai ficar pronto para uso de todos os sistemas em novembro, né, apesar de ele já estar pronto depois da avaliação dos pilotos em novembro. E aí em dezembro a ideia é bloquear a autuação no CEP. Então, assim, vai ser realmente um choque aí do Estado, mas é bloquear a autuação CEP, utilizar o EDOCS como autuação de processo. Ok? Então, assim, vou ter essa imagem só para mostrar que o desafio principal, gente, vai ser a cultura, né? As pessoas hoje têm muitos vícios, né? Por exemplo, tem gente que gosta daquele processo lá, guardadinho ali, se sair dali, né? Igual aqueles apegos que a gente tem dentro de casa, né? Aquelas máquinas antigas, aquelas coisas. Então, assim, as pessoas se apegam muito a coisas do trabalho também. Tem gente que gosta do processo, gosta dele lá na estante dele. Então, assim, a gente vai ter problemas, né? Muitas pessoas vão fisicamente procurar o serviço. Então, assim, tem os coroas lá, alguns velhinhos que gostam de estar lá na fila do atendimento, porque gostam. É o que eles gostam de fazer. Então, assim, uma outra coisa cultural também em relação à assinatura, né? A pessoa vai perguntar, mas pô, como é que... Então, assim, também vai ser um desafio. Assinatura digital, né? Através de um login e senha. Vai ter que quebrar a barreira de muita gente, muitas cabeças aí, assim, e vai ser possível fazer através do Docs, tá? E, enfim, vou ter algumas imagens aí, mas só para ilustrar que o nosso grande desafio vai ser cultural. Botar na cabeça das pessoas que é possível, sim, a gente diminuir papel do Estado e fazer serviços, praticar, aumentar a velocidade de prestação de serviços utilizando o meio digital. Então, para encerrar, eu botei algumas telinhas só para a gente já ir acostumando, né? Tem vários... Aliás, todo cidadão vai poder utilizar o EDOCS, né? Então, assim, já é uma forma de a gente se acostumar aí com alguns termos, né? E também com o sistema. O grande conceito que a gente está trazendo é a captura, como se, fazendo uma analogia, um anexo com vários metadados, informações referentes aqui para o documento. É como se fosse um protocolo de um documento digital. Então, basicamente, é um cadastro de um arquivo, ok? Então, você tem uma telinha lá, captura de documento, onde você vai colocar, vai preencher informações de quem está capturando, né? Você vai ter um termo de responsabilidade aqui, vai selecionar o arquivo em PDF, né? Então, você vai enviar o seu arquivo em PDF e vai fazer a captura de documento. Ah, Vinícius, mas para que documento e tal? Sim, uma das grandes demandas do Estado é fazer o controle de documento. Hoje, se tramita-se muitos documentos que a gente chama de documentos avulsos, né? Ofícios, CI, convites, né? E aquilo normalmente, às vezes, se perde, fica nas gavetas, né, por aí, então não tem muito controle sobre isso. Então, essa funcionalidade é para atender, principalmente, o que a gente chama no Estado hoje de documento avulso, ok? Então, você vai ter uma areazinha lá, por exemplo, imagina lá uma caixa de e-mail, né, onde você vai ter os seus documentos, tudo que você recebeu. Então, o Paulo Henrique aqui, ele pode receber um ofício, né, e aí não vai ter o papel físico, ele vai entrar na área dele lá, recebi um ofício aqui do secretário de Educação. Né, então, ele vai receber digitalmente isso. Ok? Ainda nesse módulo de documentos, a gente vai ter condições aí de encaminhar documentos. Né? Então, o encaminhar documento é como se fosse um compartilhamento de documentos. Né? Então, o Paulo, ele pode receber um documento, um ofício, e aí encaminhar para um setor responsável, por exemplo.
para uma área técnica, um exemplo. Ok? E aí você vai ter uma visão dos documentos encaminhados. Você vai estar em amarelinho ali, documentos que, teoricamente, precisa de ter uma ação sua. Ou não, mas que são documentos que não tiveram nenhum encaminhamento. Documentos que tiveram encaminhamento e outros documentos que foram encaminhados, enfim. E aí, por exemplo, um exemplo aqui é você abrir e aí você tem condição de ver aí todos os andamentos daquele documento, ok? O Office 35 de 2018, ele teve, por exemplo, 4 encaminhamentos. Bom, aqui é só mais uma tela mostrando como é que eu faço o encaminhamento, né? E para quem que eu envio, né? Eu posso escolher a pessoa para quem eu vou encaminhar, enfim. A parte de processo é um outro módulo do eDocs, né? Então você pode fazer todo o encaminhamento de documentos e você pode autuar um processo. Então vai substituir o processo CEP, né? Aqui repare que eu tenho uma lista de todos os meus processos, todos os processos que eu autuei, ok? Então você tem uma caixa de entrada, fazendo analogia novamente ao e-mail, né? Você tem, quando você abre uma lista de e-mails, tem todos os e-mails que você recebe, ok? Aqui na caixa de entrada de processo, vão ter todos os processos que você recebeu. Então, eu sou lá da área técnica, alguém precisa de um parecer meu, parecer técnico. Se fizerem um despacho para mim, vai entrar na minha caixa de entrada. Ó, o Vinícius, ele precisa fazer alguma ação sobre esse processo. E aí, mais uma telinha aí para vocês verem, que é a tela de autuação. É uma tela muito importante. Lembra aqueles números que eu coloquei para vocês? 7 milhões de processos autuados no CEP? Então, a gente não tem nenhum ainda de docs. Teremos, a partir de agosto aí. É uma tela simples, né, onde você consegue visualizar um botão simples aqui, de fazer uma nova autuação. Você consegue visualizar todos os rascunhos. Isso é uma funcionalidade muito legal do sistema. A pessoa, às vezes, precisa de 3, 4, 5 dias para fazer uma análise do processo, né? Às vezes, não consegue terminar numa mesma hora ou no mesmo dia. Então, o que acontece? Normalmente, o processo físico deixa lá em cima da mesa. Então, é complicado. No sistema, você vai ter o rascunho. Você pode ir elaborando o seu despacho, o seu documento aos poucos. Então, você vai ter todo um controle de rascunho, inclusive ele indicando quais são os campos que faltam para você completar e atuar aquele processo. Ok? E aqui todos os processos que você autuou. Simples assim. Você não precisa... Hoje, se perguntar a um servidor público quantos processos você autuou, não vai saber responder. Não vai mesmo. Não vai ter condição de saber. Bom, aqui é até a linha de autuação, simples também, muito simples. Você coloca interessados no processo, você coloca a abrangência. Imagina, sei lá, a contratação ou fabricação construção de uma estrada, né, que passa entre Viana e Vila Velha, né? Então, qual é a abrangência? Viana e Vila Velha, né? E aí os documentos que fazem parte daquele processo. Né? Você tem um termo de atuação e você pode ter outros documentos que você pode anexar ao processo. Repararam? É tudo digital. Né? Então, se você quiser colocar um parecer técnico, você vai ter que jogar esse documento. Eu falo jogar, não é anexar. O termo certo é capturar. Vou ter que capturar e colocar esse documento aqui dentro, né? Se eu preciso de abrir um processo para contratação de algum serviço, né? Eu vou ter um termo de referência. O termo de referência é um documento que vai ter que entrar aqui digitalmente no processo. Ok? E aqui é só mais uma telinha para mostrar que você tem uma área aqui onde você pode adicionar os interessados, né? Então, a gente criou também uma solução para quebrar a barreira dos que a gente chama de estruturas não formais do Estado. Por exemplo, protocolo. Muitas áreas de protocolo não são formalizados na estrutura organizacional do órgão, né?
Então, como é que a gente desenvolveu uma solução que a gente chamou de grupo, né? Então, assim, você pode, por exemplo, selecionar o grupo e aí despachar para aquele grupo, ok? E o que é muito importante deixar claro aqui, esse sistema ele é integrado, né, como a gente falou, ao acesso cidadão, que é o login único do governo do Estado. Então, ou seja, o cidadão, o servidor, ele vai ter um login único para acessar. Ele é integrado ao organograma do Estado, que por sua vez é integrado, várias integrações aí, né? Integrado ao CIARES. Então, se o servidor está em férias, a gente vai saber se está em férias. Se o servidor ele é responsável por aquele órgão, a gente já vai saber que ele é responsável por aquele órgão. Ou seja, se ele é um gestor, um gerente da área, ele já vai ter permissão de atuação e ações referentes à sua gestão. Ok? Então, assim, se ele perder se ele for exonerado, né? Então ele já perde diretamente as permissões no sistema. Então isso é um ganho também. Hoje, né, com a utilização do sistema, acaba ficando aquele passado, né? Muitas vezes permissões passadas precisam de ficar dando saneamento no sistema, então isso não vai ser necessário. E é isso. Espero que tenha atingido o objetivo aí, que é mostrar algumas telinhas do iDocs, quebrar um pouco a barreira, mostrar um pouco o conceito de documentos físicos e documentos digitais, né? Como é que a gente vai estar trabalhando isso no Estado. Ok? Obrigado. Dúvidas aí, pessoal? Obrigado. Tem tempo para dúvidas? Opa, tem uma aqui. Boa pergunta. A gente não acredita que a pergunta foi dificuldade de integração com o C. Isso a gente já estava prevendo, né? Lógico que o Docs, apesar de ter uma abrangência no governo do Estado, ele foi criado multi-tennis, né? Para a gente ter vários tênis multi-empresa, ou seja, a gente pode ter outros órgãos que utilizam, fora prefeituras, por exemplo, que podem dependendo da política, né? Da estratégia política, utilizar também o sistema. E a gente sabe que outros órgãos podem ter soluções de processos digitais, né? Como a gente tem hoje no Estado. Então, a gente criou a solução pensando em serviço, né? Então, hoje, as funcionalidades do sistema, na verdade, são serviços. Assim, a gente acredita que a gente não vai ter problema na integração. Então, a autuação vai ser através de serviço, o despacho é através de serviço. Então, a gente acredita que vai ser tranquilo, integração. Oi? Integração 2019. Né? 2018 a gente está fazendo a implantação. A pergunta é com relação à assinatura de documento, quando ele vai dar suporte para a assinatura também do login e senha. 42. Certificado digital, Excelente pergunta. No escopo deste projeto, não está previsto. A gente está considerando o decreto, né, 4.112, que habilita o sistema, né, a autenticação de usuário e senha para você fazer a assinatura de documentos. O CEI é a mesma coisa. Hoje, a viabilidade de cada um dos servidores públicos ter um certificado digital, hoje é inviável, né? Realmente manter isso é inviável. Ok? E só completando, a assinatura digital e o login e senha, assim, a diferença de um gestor público entregar vai ser
se burlar, vamos supor, ele pode entregar o token para a pessoa fazer por ele, ou o login sem fazer por ele. Ou seja, não tem tanta garantia mais assim de ser um... Mas, enfim, realmente é a viabilidade econômica mesmo. Mais uma pergunta. Está prevista a questão de assinatura em lote? Assinatura em lote? Nesse primeiro, até em 2018, não. Tá? Não está previsto. Mas é uma melhoria que a gente vai estar implementando. Certo? Mais uma pergunta. Você se assustou com a informação? Boa pergunta. Isso. A partir de 2018, o CEP estará bloqueado para autuação de novos processos, né? Processos já autuados, você vai continuar normalmente tramitando pelo CEP. Ok? Não tem. Boa pergunta, isso. Então, e complementando, o documentos híbridos que a gente chama, ou seja, que é digital e papel, a gente chama de documentos híbridos, também são requisitos da ERP Brasil. Isso não está contemplado na nossa solução. Até porque a digitalização de documento é um outro projeto, né? Envolve empresas para fazer digitalização de documento. Então, assim, a gente está considerando físico, né? Processo físico, ele vai seguir a sua vida físico até morrer, né? até ir para o arquivo público, e digital. Entendeu? Então, ou seja, a gente não vai contemplar, não está no nosso escopo, o documento híbrido. A Jussara quer falar. Por favor, Juju. Boa. Agora as universitárias. Que aventura, né? Nada de conhecer. Uma coisa que a gente precisa esclarecer, que nesse momento nós estamos fazendo uma cisão, tá? Pondo uma barreira. A partir de um momento, a gente só vai produzir documentos arquivísticos em suporte digital. O CEP vai acabar? O CEP não vai acabar, tá? Porque nós temos um legado em suporte de papel que precisa ser tratado. Digitalização. A gente vai estar, depois, num projeto, definindo regras para digitalizar. E você vai digitalizar o quê? Documentos cujo prazo de guarda é longo, documentos sensíveis, documentos que estão em estágio de deterioração, mas tem que ter critérios, porque essa massa é muito grande. E nós sabemos que, se aplicarmos as devidas técnicas, métodos arquivísticos, nós conseguimos, de forma legal, reduzir essa massa documental. Então, são outras atividades que estão andando em paralelo, que é a classificação dos processos conforme o plano de classificação da temporalidade. De forma automática, nós já fizemos isso, quase 800 mil processos, que agora vão entrar em fase de tratamento para os órgãos. Nós ainda temos um legado de 7 milhões e a gente espera usar a tecnologia para auxiliar no processo de classificação. E aí a sua destinação final, tá? Que pode ser eliminação ou guarda permanente, ocorrer de forma a seguir a legislação vigente. Então, vai ter legislação? Vai ter digitalização? Pode ocorrer, sim, digitalização. Mas temos que lembrar que o original continua sendo documento de suporte papel até o momento, conforme a legislação. Tá? E a digitalização, ela tem que seguir as recomendações do CONAC. Ok? Obrigado, Juju.